esse coração que ele está se referindo não é o carnal, né? Aquele que pulsa. Esse coração que ele está se referindo é o nosso interior humano, nosso lado humano. Muitas das vezes, esse nosso lado humano fala muito alto. E se ele permanecer falando alto, você vai ter problemas muito sérios com Deus na sua vida espiritual. Então, a limpeza interior, ela tem que ser constante. Toda vez que for necessário. Toda vez que alguém lhe aborrecer, a ponto de, em seu coração, você se chatear tanto, e aquilo começar a criar vida dentro de você, você precisa se limpar. Então, espiritualmente, entenda isso. Nenhum de nós tem direito, da parte de Deus, como cristão. Nenhum de nós estamos certos se a gente guardar a raiva de alguém. Ainda que ele tenha me prejudicado. Eu posso mirar, mas não guardar a raiva. Eu posso não gostar, mas eu não posso alimentar a mágoa. Diferente. Na hora que acontece a coisa, a gente tem as reações, né? De se irritar, não gostar, ficar bravo e tal. Até então, são reações humanas. Né? Não podemos ali bater na pessoa, tal, agredir a pessoa. Mas se a gente guardar essa raiva que me fizeram lá no começo do ano, e eu ficar guardando isso gerou em mim rancor. Se você carrega a raiva de alguém de um bom tempinho atrás, você é uma pessoa que tem rancor. Isso é sujeira para o Espírito Santo de Deus. Não pode. Ele não se agrada. Mágoa, muitas pessoas que as têm não confessam. E as que têm, pensam que não têm. Poucos conseguem entender que tem. O tal da mágoa. Muitas pessoas falam, pastor, meu coração é limpo, não tenho mágoa de ninguém. Será? Mágoa, ela é um sentimento de tristeza guardado por ofensa de alguém. Você guarda isso, você tem mágoa. Mágoa é isso. Você guarda a tristeza dos seus pais, você tem mágoa. Você guarda a tristeza de alguém, você tem a mágoa. E às vezes ela pode estar muito alta, ou pode estar baixa. Mas não deixa de ser a tal da mágoa. Mágoa é guardar a tristeza de alguém. Guardar a ofensa de alguém, a tristeza. Alguém lhe ofendeu, alguém fez alguma coisa contra a sua pessoa, e você guardou aquela tristeza, você guardou mágoa. E isso é uma poluição dentro de nós. Não está correto essa vida espiritual. Por isso é necessário a cura interior constantemente. E o que é essa cura interior? É justamente a gente se livrar desses sentimentos que às vezes as pessoas não dão atenção, mas é o que corrompe elas. É o que corrompe bastante pessoas. Mágoa é uma cilada tão perigosa, é uma área tão perigosa, que existem demônios chamados Exu da mágoa. Eles carregam esses nomes, porque eles são espíritos que atuam nisso. Eles gostam da mágoa, assim como eles gostam da prostituição, assim como os demônios gostam que alguém vá usar droga, que alguém vá beber, assim como os demônios gostam do pecado, da mentira, né? Os demônios também gostam dessas coisas, porque isso desagrada a Deus. Então existem espíritos chamados Exu da mágoa, espírito de tristeza, espírito de angústia, espírito de depressão. Olha o nome que eles carregam. Por que eles carregam esses nomes? Porque eles fazem esse tipo de coisa. Eles trabalham nesse tipo de coisa. Quando um espírito de tristeza ele entra numa pessoa, esses demônios dificilmente manifestam.
Quando tem uma cura interior, eles manifestam. Quando acontece uma cura, muitas das vezes, eles se escondem atrás daquele sentimento. Porque aquilo é porta aberta para eles. Mágoa é porta aberta para o diabo entrar em qualquer um de nós aqui. Principalmente quem põe a mão na obra. Principalmente quem toca a obra. Se abrir uma portinha, o bicho vai entrar. Ele não vai desperdiçar oportunidades de entrar em nós. Então a mágoa, ele entra, ele entrando, oculta-se. Satanás é malandro, ele é esperto. Os demônios são espertos. Eles entram e se escondem de uma forma que ninguém possa perceber. Quando esses tipos de demônio entram nas pessoas, tem duas formas de detectá-lo. Por uma visão e revelação de Deus, isso é uma forma. A outra é por cura interior. A cura interior, nós vamos detectar demônios ocultos dentro das pessoas. A palavra vai revelar que ele está ali. Como por exemplo, por que tem pessoas que não conseguem perdoar? Há uma série de razões. Pessoas que não conseguem. Existem mulheres que não conseguem perdoar o próprio marido. Existe irmão que não consegue perdoar o próprio irmão. Pessoas tão próximas. Existe pessoa que não consegue perdoar o outro. Não consegue. Realmente não consegue. O que está havendo naquela vida? Uma prisão espiritual ali nos seus sentimentos. O diabo está ali. Espiritualmente, olha aqui Mateus 6. Nós estamos no Mateus 5. Dá uma olhadinha no Mateus 6. Veja isso daqui. Mateus 6, verso de número 12. Mateus 6, verso do número 12. Veja o perigo do não perdoar. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém? Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha o 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha o perigo de não perdoar. Você está vendo aqui o que o Senhor Jesus falou? Entenda uma coisa. Satanás, por que ele reina na vida das pessoas que não seguem a Jesus? O que dá força para ele? Não é o pecado? Não é isso? Não é o pecado. O pecado dá força ao diabo, autoridade ao diabo, para que ele fique naquela vida. O pecado, ele faz isso. Seja qual for o pecado. Nós, os cristãos, nos libertamos dos demônios, do diabo, o diabo nos abandona, porque acontece em nossa vida a retirada desses pecados. O sangue de Jesus tira de nós esses pecados e o diabo perde essa autoridade e a gente fica coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas, ao decorrer do tempo, vai ser necessário a gente manter essa salvação. É necessário a gente manter essa pureza que Deus nos deu. E para isso, para manter a salvação, você precisa perdoar. Porque vai chegar uma hora em que Deus não vai lhe dar perdão, ainda que você peça. Está escrito aqui, ainda que você peça muito. Mas se você não perdoar, Deus não
vai lhe dar perdão. Você foi purificado uma vez, mas aí você acumulou coisa. Como é que faz agora? Como é que faz com esse pecado aí que Deus não quer perdoar? Porque você não perdoou. Como é que faz com esse pecado? Como é que vai tirar ele daí? Como é que o diabo não vai ver esse pecado aí? Como é que o diabo não vai se aproveitar desses pecados que não foram perdoados? Ele vai se aproveitar. Satanás, ele entra nas pessoas por causa disso daqui. Você vê uma palavra tão simples, né? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Veja bem. Imagina agora uma pessoa a qual Deus não perdoa os seus pecados. Agora pense no diabo olhando para ela. Ele vai olhar e falar, tudo que eu queria é uma brecha. É uma brecha, é um convite, né, para que ele se aproxime-se dessa pessoa. Quem não perdoa, quem não libera perdão, ele é prejudicado. Veja bem, Jesus não quer saber o porquê que as pessoas nos ofenderam. Jesus quer saber que você perdoe. Você deve perdoar. Assim como ele perdoa sem olhar o pecado, você também deve perdoar sem olhar a ofensa. Fazendo isso, estaremos imitando a Deus. Fazendo isso, seremos seus filhos, gerados por sua palavra. Então, muitos se dizem, sou filho de Deus, mas não tem as obras de Deus. Sou cristão, sou crente, mas não tem as obras de crente. Não vive como crente. Quantos esqueceu o ato de perdoar? E Jesus nunca tirou o ato de perdoar da nossa vida. Nunca tirou. Isso aqui é princípio da vida cristã. Ser cristão é botar um paletó, eu estou aqui, botar uma Bíblia, eu sou crente e tal. Pode ser crente no nome, mas não é crente na vida. Na vida real, não vive. Muitas dessas pessoas que não perdoam, vivem mal, tem um espírito de tristeza na vida deles. Eles têm demônio e nem eles sabem. Porque esses demônios se escondem. E a pessoa vai viver naquela tristeza, mesmo dentro da igreja. Vai vivendo na tristeza, vai vivendo na tristeza, vai vivendo na tristeza. Nunca se enche do Espírito Santo. Como é que Deus encheu uma pessoa do Espírito Santo? Sendo que ela não perdoa. E por que ela não perdoa? Ela não perdoa porque ela guardou mágoa. Isso é sujeira. Deus não aceita. Deus não aceita. A igreja não pode ficar assim. Nenhum de nós. Tem que liberar perdão imediatamente. Não pode ficar segurando. Se você ficar segurando, você que era vítima, agora você vai ser o culpado. Espiritualmente falando. Porque uma pessoa que lhe fez o mal, pode se arrepender. E Deus é perdoado. E você que guardou o mal, a ofensa, Deus não vai te perdoar. Veja bem. Como você pode perder isso? Uma pessoa traiu a outra. O homem traiu a mulher traiu o homem. Pode até haver ali a separação, tal, a briga. Mas se aquele que traiu arrepender-se de uma forma pura, Deus vai perdoá-lo. Deus vai perdoá-lo. E aquele que foi traído, se ele não liberar esse perdão, se ela não liberar esse perdão, Deus não vai perdoá-lo. Olha só, isso é lei dele, é regra dele. Não podemos mudar isso aqui. E por que ele fez assim? Porque ele quer que nós sejamos iguais a ele. Ele faz assim. Ele perdoa dessa forma. Não é? Ele perdoa dessa forma, dessa maneira. Então, se não perdoar os homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E Jesus não mente, ele não pode mentir.
Havendo o acúmulo de pecado, se você chegar numa situação dessa aqui, os seus pecados diários não serão perdoados, ou seja, não vai haver purificação quando for necessário. Precisamos sempre ser lavados. Por quê? Porque nós sempre pecamos. Sempre estamos pecando como ser humano. Não é? Pecamos no pensar e assim vai. Outros pecam por malícia e outros pecam por fraqueza humana mesmo. Não dá para ser perfeito nesse corpo, não conseguimos. Só Cristo. Havendo o acúmulo desses pecados, devido a pessoa não perdoar, Deus não perdoa, vai acumular esses pecados. Acumulando os pecados, Satanás entra por causa dos pecados. Ele tem força sobre o pecado. Ensinamos aqui muitas das vezes, o que mais tem poder para destruir uma vida, não é o trabalho com o sangue do bode, não é um trabalho de macumba com a vela preta, não é a galinha amarrada, não é uma macumba no cemitério. O que dá mais poder ao diabo para destruir uma vida é o pecado. O pecado, então você vê o efeito do pecado, o poder que o pecado tem para nos destruir. Perseguição não destrói a igreja. Perseguição não destrói o homem de Deus, a mulher de Deus. Perseguição, quando ela vem sobre o homem de Deus, a mulher de Deus, eles crescem mais ainda. E se alegra porque está sendo perseguido pelas coisas de Deus. E sabemos que quando isso acontece, sabemos que é a mão do diabo contra nós. E se o diabo está contra nós, é porque não estamos o agradando. E se nós não estamos agradando o diabo, é porque estamos agradando a quem? A Deus. E para nós é motivo de continuar. Então a perseguição não vai nos destruir. Lutas também não vai destruir o homem de Deus, a mulher de Deus, porque a nossa força está no Senhor. Cada luta que vem, a gente luta e Deus nos dá vitória. Não vai destruir a igreja. Perseguição não vai destruir a igreja. Inveja não vai destruir a igreja. Fofoca, piorou, não vai destruir a igreja. Agora o pecado destrói a igreja. O pecado destrói o altar. O pecado acaba com qualquer ministério. O pecado acaba com qualquer casamento. O pecado acaba com a saúde de qualquer um. E macumba não destrói a igreja. O que destrói a igreja é o pecado dentro da igreja. A igreja está cheia de pecadores, mas o pecado não pode morar na igreja. Uma coisa é vir os pecadores. A igreja é para receber os pecadores. Mas o pecado não é para morar na igreja. A pessoa levar uma vida cristã, alimentando-se do pecado, isso vai destruí-la. Qualquer um de nós. Levar uma vida cristã, alimentando-se do pecado, esse pecado irá nos destruir de uma forma terrível. Você pode observar uma coisa. A maioria das pessoas, quando caem no pecado, elas vão para o mundo. Não fica muito tempo na igreja. Não consegue. Porque o pecado trouxe a força do diabo na vida dela. Uns pecam e abandonam o pecado. Esses ficam, outros pecam e continuam no pecado. Esses vão para o mundo rapidinho. O poder do pecado é tão destruidor na vida do homem que fez com que o homem perdesse a vida eterna no corpo humano. Não era para morrer, sabemos disso. Era para viver jovem eternamente no corpo humano. Mas o efeito do pecado foi tão grande, trouxe a morte aos homens, trouxe a velhice, trouxe doenças e mexeu até na natureza. Fez com que os animais comessem os outros para se alimentar. O pecado faz com que pessoas nasçam aleijados, cegos, mudos. O pecado faz com que o diabo possa colocar um câncer na pessoa. Por que ele coloca? Por que ele pode fazer isso? Porque a porta está aberta. Ele pode reinar naquela vida. Veja as pessoas
pessoas presas na vida do pecado. Satanás está lá, nós sabemos que o diabo está ali, os demônios estão ali reinando naquelas vidas. Por causa dos pecados. O pecado do homem alimenta o diabo na vida dele. Ele se alimenta com aquilo ali. Você pode observar. O diabo destruiu uma vida. Observa bem, veja as vidas que estão sendo destruídas por Satanás. Veja se o diabo, ele destrói aqui e dá pecado aqui. Você pode observar isso. Ele leva a destruição, mas primeiro ele leva o pecado. Ele oferece o pecado para a pessoa. Ele oferece a balada, a droga, oferece isso, a pessoa cai, ele vem e traz suas maldições. É assim. E sabemos disso. Então, a gente viu aqui coisas básicas que podem nos levar à salvação ou nos impedir de chegar lá. São simples, mas não é para deixar de ser observado. Hoje em dia esses assuntos nem se fala mais dentro das igrejas, porque os próprios dos altares estão cheios de pecados, estão cheios de mágoas, não se perdoam uns aos outros. Amados, é triste a gente ver cristãos que não conseguem se perdoar. Eu, honestamente, olhando para a Bíblia e vendo os cristãos que não conseguem se perdoar, eu digo, cadê Deus no meio deles? Deus é perdão. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Pregar é muito bom. O mais bonito é viver o que se prega. Isso é maravilha. Ouvir a palavra é doce, é bom, é gostoso. O melhor ainda é você vivê-la, o que você está ouvindo. Então o perdão é princípios básicos da vida cristã. Não é para pular essa parte. Você pode até pular, você pode até fingir que passou por isso. Você pode até tentar enganar o mundo inteiro. Mas a Deus você não vai enganar. Nunca. E Satanás também você não vai enganar, porque ele gosta disso daqui. Ele gosta que as pessoas não se perdoem. Não se perdoando, não há liberação de Deus, não há bênção de Deus, a sujeira, a contaminação, a contenda. Ele gosta, o diabo gosta de contenda. Satanás ama muito que os homens se destruam, se odeiam. Então, mágoa é uma coisa que Satanás se alimenta na vida dos homens. Você pode observar hoje quantas mães têm mágoa dos seus filhos. Hein? Como é que é o coração de uma mãe que tem mágoa do seu filho? Imagina o tanto que ela sofre. Ela o ama, mas tem mágoa. E a mágoa não deixa ela viver o amor que ela tem pelo filho. Não deixa. Quando ela tenta expressar o amor, a mágoa não deixa. Porque a mágoa ela fica assim no coração do homem. Ó. Você está certo, fulano tem que pagar. Não, fulano tem que pagar. Fulano tem que pagar tintim por tintim, tintim por tintim, tintim por tintim. A mágoa nos dá essa sensação de justiça. Sensação, mas não é. Ninguém que guarda a mágoa está certo. Pela Bíblia está errado. Então no mundo, a gente aprende a viver o nosso lado humano. Mexeu comigo, vai pagar. Tintim por tintim. E lá no mundo, aquele que não perdoa é o bom, é o forte, é o corajoso, é o cara, é o parça, é o amigo.